Muito bem, estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. E agora há pouco, antes do intervalo comercial, nós falamos aqui sobre a questão do homem que se entregou à polícia. Um rapaz de 20 anos, aí está ele, confessou ter assassinado uma pessoa e depois saiu dando risada, porque ele vai responder ao processo em liberdade. A lei assim permite, olha a gargalhada dele aí, ó. Um assassino confesso que se apresentou à polícia como se apresentou espontaneamente. E também não houve flagrante, a polícia não prendeu em flagrante, né, durante o período estabelecido pela lei em que houve o delito. Então, ele está aí, ó, tranquilão, rindo, que é uma beleza. Ele percebeu que a televisão estava filmando, né, que a equipe estava gravando e deu uma gargalhada. Aí, ó, olha que felicidade que ele está. Uma pessoa que acabou de confessar um assassinato rindo desse jeito. E nós colocamos aqui no Facebook, que está bombando, viu? Pedimos aqui a opinião do nosso telespectador internauta e ele entrou em contato conosco aqui, respondeu rapidamente. A Juliana Corsi, por exemplo, disse o seguinte: triste demais, nossas leis. Diz ela, precisamos urgentemente revê-las. Só vemos impunidade. A Gersi Macari diz que acha que a classe política não é séria como o STF. Até então, a única instituição que funciona no Brasil. Ela está falando isso porque nós comentávamos também que os políticos, em vez de tentar deixar a lei mais dura para o bandido, eles estão pensando em tirar o poder de investigação do Ministério Público e também fazer com que decisões do Supremo, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, sejam submetidas ao Congresso Nacional. Tá aí, enquanto vai você vendo a gargalhada do nosso amigo aí, assassino confesso, tem outros internautas aqui. A Rosângela Soares diz que é muito triste saber que nós podemos mudar a situação, mas continuamos calados. As pessoas são desiludidas e se fosse em outro país seria diferente. A opinião da Rosângela Soares. O Moretti Bueno também está falando até coisas aqui que não dá para a gente replicar, mas ele está concluindo dizendo que é uma dureza essa situação do país. Tem muitas... Ele diz ainda aqui, o Moretti Bueno, em outro post, que a ignorância, diz ele, a ignorância, meu caro, é a mãe de todas as desgraças do Brasil. Então tem várias pessoas aqui, ao longo do programa, nós vamos colocando aqui as opiniões do nosso internauta, do nosso telespectador, porque nós temos outros assuntos importantes a tratar. Pode voltar para nós aqui, para a gente aqui, Ney? A polícia encontra laboratório de drogas que funcionava em um apartamento na periferia de Hortolândia. Não perca o foco, Marcão. Um homem acabou preso e entorpecentes foram apreendidos. Quem tem esse detalhe é a Lícia Manjavac. Traz pra gente aqui, Marcão, no telão, e o Ney aperta o play. Com mandados de busca e apreensão nas mãos, a Polícia Civil de Hortolândia foi até a Vila São Pedro. A denúncia era de que um apartamento do bairro abrigava um laboratório de drogas. Foi feita uma campana, foi investigado, levantou que realmente no local havia um movimento de tráfico, foi pedido busca e apreensão em 2 residências, em 2 apartamentos, em um deles não foi localizado nada, mas em um deles no outro foi localizado essa substância entorpecente. Anderson da Silva Santos Júnior, o Juninho, de 18 anos, foi detido, onde a substância entorpecente era processada. Com ele, os policiais apreenderam 2 celulares, rádios de comunicação, 880 pinos cheios de cocaína e 13 mil prontos para serem usados, além de 9 quilos de lindocaína, 1 quilo de maconha e 700 gramas de crack. De acordo com a polícia, os traficantes usavam panelas para misturar a droga e uma balança para pesar e depois distribuir nos pontos de venda. A contabilidade do crime estava anotada nestes cadernos. Nós vamos ver para quem que essa droga era passada, quem era o fornecedor dele, e as investigações vão continuar. O pessoal tem uma organização que às vezes faz inveja a muitos órgãos públicos, né? Se os órgãos públicos brasileiros tivessem a metade da organização dessas quadrilhas, o Brasil estava muito mais adiantado. O pessoal separa, tem gerente, tem lá um organograma todo estabelecido. Quer dizer, agora o pessoal está usando um apartamento. Antigamente, até um passado não muito distante, o pessoal usava isso naqueles
esconderijos que ficavam em periferia, naquelas casas fajutas. Então, quer dizer, o pessoal ficava meio escondido, né? Eles usavam o que eles gostam de chamar de mocó. Onde está o mocó? Ah, está lá no bairro tal. Agora não, agora o pessoal está estabelecido aí, usando laboratório de processamento de drogas em apartamentos, muitas vezes em bairros nobres de grandes cidades. Não é diferente em Campinas e na região metropolitana. Você vê aí o material apreendido, tijolos de maconha, material lá já embalado, pronto para venda, todo separado, tem a balança de precisão, aí a caderneta onde era anotada a contabilidade do crime. Não tem, funciona mais ou menos como uma empresa. Essa que é a verdade. O pessoal ali é o ganha-pão. O pessoal leva a sério esse negócio, né? Então a polícia às vezes age, consegue apreender. Agora, o problema é que muitas vezes a investigação, a apreensão não passa dessa fase. Então pega a pessoa ali, não sei se as técnicas de interrogatório hoje em dia já não estão sendo mais eficientes. O fato é que a prisão da pessoa não faz com que toda a quadrilha caia. Não está fazendo mais com que toda a rede, toda a cadeia do narcotráfico seja presa, seja identificada e responda pelo crime. Então, normalmente é isso. A polícia consegue investigar, tem a sua rede de informação, apreende droga, prende o cidadão e para ali. Quer dizer, amanhã tem outro no lugar dele, fazendo em outro apartamento, levando as ordens da quadrilha para da mesma maneira que vinha acontecendo, e é claro que não quebra, né? Não quebra a cadeia da criminalidade, apenas aquele soldo substituído por outro. Então, fica realmente um problema, fica uma briga de gato e rato, uma corrida de gato e rato entre polícia e ladrão, polícia e traficante, que acaba gerando uma frustração pela sociedade que clama pelo fim, ou pelo menos para que seja minimizado esse problema do narcotráfico, que causa tanto prejuízo, tanta revolta e leva tanta gente, né, tantos jovens, né, pelo lado da criminalidade. É um problema realmente importante. E olha, a polícia identifica bandido que matou pedreiro em fevereiro deste ano, na cidade de Indaiatuba. Quem acompanhou o caso foi a Carla Ramil. Traz aqui pra gente, Marcão, no telão. Ney, aperta o play. Roger Wilton Martins Souza, de 22 anos, foi identificado durante a ação conjunta realizada pelos policiais do setor de investigação geral das cidades de Hortolândia e Indaiatuba. O homem é o principal suspeito de ter matado Wilson Edson Barbosa, de 36 anos, no dia 17 de fevereiro, nesta casa, no Jardim Monte Verde, em Indaiatuba, durante um assalto. Nós chegamos num local, através de denúncia anônima também, tá? Nós chegamos em Hortolândia, onde a polícia de Hortolândia, o SIG de Hortolândia, também já estavam investigando um local suspeito de tráfico de drogas. E coincidiu de ser o mesmo que as nossas denúncias anônimas. No dia do crime, familiares de Wilson estavam sentados na calçada quando foram surpreendidos pelo assaltante. O pedreiro teria reagido na tentativa de desarmar o criminoso, mas acabou baleado com 3 tiros. O rapaz chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A arma de onde saíram os disparos, uma pistola 380, foi abandonada no local do crime. O suposto autor foi reconhecido fotograficamente pelos familiares da vítima. Ele já tem passagens pela polícia por furto e receptação. O objetivo da investigação a partir de agora é localizar o suspeito e os outros integrantes que participaram do assalto. A partir nós já vamos pedir a prisão temporária dele, vamos interrogá-lo e ver se nós chegamos nos demais comparsas dele. Bom, mas meio caminho andado já, né? A polícia já identificou o suspeito, aí o principal suspeito. E agora basta localizar. Como já tem fotografia, já tem toda uma rede de informação, um sistema de diligências atrás desse suspeito,
é muito provável que não vai levar muito tempo para que a polícia consiga efetivamente fazer a detenção desse suspeito. A Carla Ramil já está posicionada, já está em condições, ela que acompanhou esse caso, né? Oi, Carla. Carla já está aqui, boa tarde, Carla. Tem algum outro detalhe dessa investigação? A polícia provavelmente está próxima de efetivamente acabar com esse caso, Carla? Boa tarde, Sena. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Gente. Olha, Sena, a polícia desde o dia do latrocínio, no dia 12 de fevereiro, está atrás dos criminosos. Foram três bandidos que agiram nessa ação. Um que entrou, que é o Roger, que apareceu agora há pouco nas imagens. Outros dois que deram cobertura, um em um carro, o outro em uma motocicleta. Estas duas outras pessoas ainda não foram identificadas pela polícia, mas, segundo a delegada que investiga o caso, já há informações que possam levar a polícia nos próximos dias a esse suspeito, Sena. Muito bem, obrigado, Carla. Daqui a pouquinho a Carla volta com outros assuntos aqui que estão sendo tratados no Brasil Urgente. Vamos torcer para que efetivamente seja concluída de forma satisfatória para a polícia essa investigação, porque realmente esse tipo de crime aí, o latrocínio, é um problema, viu? O latrocínio é um problema que acaba apavorando ainda mais a cidade e deixa a família com um trauma praticamente irreversível. O latrocínio, ele tem um detalhe, ele é classificado pela polícia como um crime contra o patrimônio. Apesar da brutalidade de uma pessoa que assalta e depois mata, com ou sem reação da vítima, sei lá, por desespero, em qualquer circunstância, onde o roubo seguido de morte, o que acontece? É classificado pelas autoridades não um crime contra a vida, é um crime contra o patrimônio. Isso é até discutível, mas tem lá uma certa lógica técnica da polícia. O que a polícia e as autoridades explicam? É que se a pessoa não tivesse reagido, se não tivesse nada acontecido contra, naquele momento, se nada tivesse acontecido de errado, o bandido ia só levar o pertence, ele chegou para roubar. Então ele vai roubar o carro, ele fala, me dá o carro. O cara entrega a chave, sai do carro, ele leva e pronto. Não mata, não acontece nada. Se a pessoa esboça a reação, se a pessoa reage, ou se o bandido imagina que a pessoa iria reagir ou tentou uma reação, ele atira e aí vira o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e por isso é classificado na estatística como um crime contra o patrimônio e não como um crime contra a vida. É por isso que muitas vezes as pessoas discutem, nossa, mas teve tanto assassinato e a polícia diz que caiu o número de homicídios. É porque o latrocínio não é incluído na estatística de homicídio. Mas é um problema muito mais traumático, muito complicado. E olha, a polícia procura criminosos responsáveis pela morte do agricultor de 63 anos em Engenheiro Coelho. Daniel Gaio tomou um tiro no pescoço e morreu quando chegava do trabalho. O delegado responsável pela investigação não descartou a possibilidade do assassino ser um conhecido da família. Quem acompanhou o caso foi Alicia Manjavac. Traz aqui Marcão no Plasma. Ney, aperte o play. Um homem trabalhador que viveu a vida inteira nesta casa, no bairro Taperão, em Engenheiro Coelho. Aos 63 anos, seu Daniel Gaio morava com a filha mais nova e a esposa, Dona Ruth Gaio. Juntos, eles cuidavam da plantação de laranja e manga. Tudo o que colhiam, vendiam em mercados da cidade e da região. Ele é uma pessoa trabalhadora, amigo de todos. Bastante conhecido na cidade, o agricultor não tinha problemas com ninguém. Ele não tem problema com ninguém, ele é uma pessoa trabalhadora, amigo de todo mundo, o que der para ele ajudar, ele ajuda. Então eu não acredito nisso. Apesar de ter uma vida simples, a família despertou a atenção de criminosos que acreditavam que na casa deles havia muito dinheiro guardado. Não, aqui é o cofre. Abre o cofre aí. Se vocês não abrirem o cofre, nem mata vocês. Nunca comentou. E às vezes que eu frequentei a casa dele, nunca vi. E eu acredito que nunca existia esse cofre, tal. Eu acredito que nunca existia. Nunca existia. Então o pessoal foi de maldade mesmo. No fim da noite, 3 homens armados renderam seu Daniel, deram um tiro no pescoço dele e fugiram a pé, depois de roubar o dinheiro da carteira e de dentro da casa.
A polícia acredita que os criminosos possam ter aguardado a vítima chegar no meio da plantação. Nesta árvore, um galho quebrado pode indicar que os assaltantes subiram nela na tentativa de se esconder. A gente imagina que eles já estavam à espreita, né, aguardando o casal chegar. Então essa é uma possibilidade, sim, que eles já estavam ali há algum tempo e tentaram se acomodar de alguma forma esperando o casal. O que também chama a atenção é que nem mesmo os cachorros impediram a entrada dos bandidos. Mais um indício, né, de que pode ser gente conhecida, né? Isso também é um indício forte, né, de que talvez a vítima os conhecesse. Bastante abalada, Dona Ruth não consegue imaginar quem teria sido capaz de cometer o crime. Um tava com uma coisa tudo preta. E o que tava mesmo, que entrou mesmo lá dentro, tava com uma camiseta. Ele puxava assim a camiseta assim pra cima. É revoltante. Essa senhora é uma imagem que acaba trazendo uma revolta, uma dor tremenda. Porque justamente um agricultor que tinha acabado de voltar do trabalho, ele tinha feito uma venda. É uma pessoa que trabalha ali, que, né, com as próprias mãos, que tem o suor, o sacrifício, que é um produtor rural, né, um lavrador nesse país também. É uma dificuldade enorme. Você já tem que enfrentar intempéries do tempo, dificuldade de produção, questão de falta de incentivo do governo. E aí, quando volta para casa, quando ele falou, bom, consegui fazer minha venda, vou voltar para casa descansar, encontra um bandido, um animal desse na porta de casa, na porta do sítio. É realmente complicado. Engenheiro Coelho é uma cidade que até então era pacata, é um município recém-emancipado. No início dos anos 90, ganhou a condição de cidade, era um distrito de Arthur Nogueira. Quer dizer, é uma cidade minúscula de 8.000 habitantes e que acaba trazendo a sensação de que não existe lugar tranquilo e pacato mais em lugar nenhum no Brasil. Como você poderia imaginar num passado não tão remoto assim que ia haver um crime bárbaro desse num município como Engenheiro Coelho? Isso não existia. Quer dizer, as coisas às vezes começam a ficar fora de controle. É uma coisa que dói, que machuca e que a gente fica aqui pensando, né, o sofrimento dessa família. E por falar em família, a repórter Carla Ramil está em contato aqui. Vamos acionar novamente a Carla Ramil, que ela está ao lado do genro, né, desta vítima. Oi, Carla. Uma dor, infelizmente, um problema tão difícil da gente tratar, mas faz parte até para alertar, né, tanto a sociedade quanto também a polícia para identificar sempre e prender esse tipo de marginal, né, Carla? Exatamente, Sena, mesmo porque a família jamais esperava passar por uma situação dessa, né? Uma cidade que não tem nem 10.000 habitantes, né? Fica complicado um crime como esse, tão brutal. O senhor foi morto brutalmente, né? Com um tiro no pescoço, sem chance nenhuma de defesa. E segundo Vanderlei, que é genro da vítima, Vanderlei, ele jamais teria reagido a um assalto, por exemplo, né? Não, aparentemente não teria reagido. E especificamente nesse caso, né, ele estava dentro do carro ainda. Então já foi verificado que ele sofreu, recebeu o tiro em posição de condução do veículo. Estava no lugar dele, com os pés nos pedais, então não tinha possibilidade de reagir. Uma das hipóteses, né, sendo investigadas pela polícia é de que a família poderia conhecer esses criminosos, já que o cachorro não latiu assim que eles chegaram, né, à residência. Segundo aqui o Vanderlei, eles acreditam, né, a família acredita que essas pessoas, esses criminosos, conheciam apenas a rotina da família, né, Vanderlei? Sim, a família não tem essa visão de que eram conhecidos da família, mas sim de que os elementos conheciam a rotina da família. Ainda que superficial, eles sabiam que em determinado horário o seu Daniel ia para a cidade, voltava, mas assim, conhecidos próximos da família, eles acreditam que não. Vanderlei, como é que está a filha, a esposa nesse momento? Elas pretendem deixar a propriedade rural, já que ela fica longe da cidade, é um local restrito, né, de difícil acesso? Olha, oficialmente essa decisão ainda não foi tomada, né? Mas acredito que vai ser difícil para elas, agora que ficaram só as duas, até porque a propriedade rural era para sustento da família, né? Não tinha o condão de lucro, né? Como uma grande propriedade.
Então, assim, não decidiram ainda, mas é uma coisa que vai ter que ser decidida logo. O que vocês esperam da justiça, Vanderlei? Olha, esperar da justiça, a gente espera o normal, né? Que a justiça seja ela própria, a justiça, né? A gente não tem como culpar a polícia, culpar o Estado, porque é uma coisa muito relativa. A gente só espera que a justiça seja feita, que a investigação tenha a sua finalidade, e é somente. Você tem alguma pergunta daí do estúdio, Sena? Tem, então. Eu queria falar, Carla, e o Vanderlei também, com relação a esse ponto que a polícia está justamente imaginando. Uma das linhas de investigação é justamente o fato de que o cachorro não latiu, né? Os cães de guarda não latiram. Então pode, claro, não ser ninguém próximo ou da família, mas poderia eventualmente ser alguém que tinha trânsito na casa e que eventualmente o cão já conhecia, já tinha algum contato com aquela pessoa. Existe alguma possibilidade neste sentido, Vanderlei? Não, na verdade, eu só queria fazer uma ressalva, né? O cachorro, principalmente o cachorro grande que ficava dentro do quintal, ele latiu sim, até chegou a avançar. Só que a Luciane, né, a mamãe dela, ficavam, como que eu posso dizer, repreendendo o cachorro, porque se o cachorro avançasse, realmente a gente não saberia, eles poderiam atirar meio a esmo, né? Então o cachorro ele estranhou sim, latiu bastante, só que ele não chegou a atacar justamente pelo fato da família segurar um pouco, né, o cachorro. Mas o cachorro não foi pacífico não, ele latiu bastante. Ah, entendi. É que essa era uma informação preliminar passada pela polícia. Eu vou pedir para o senhor ficar um pouquinho mais aqui, aguardar com a Carla Ramil, porque eu tenho uma outra reportagem aqui justamente, que a cidade de Engenheiro Coelho, o clima não poderia ser outro. O medo da violência deixou os moradores apavorados. Daqui a pouco a gente quer a impressão do nosso entrevistado com relação a essa comoção em toda a cidade. Vamos ver aqui a sequência da reportagem. Ney, aperta o play. A cidade de Engenheiro Coelho, na região de Campinas, está assustada com a violência. O último crime que chocou os moradores foi um latrocínio que aconteceu no fim da noite. O produtor de frutas, Daniel Gaio, de 63 anos, chegava em casa depois do trabalho, quando foi abordado por 3 homens encapuzados e armados, que deram um tiro no pescoço dele e pegaram o dinheiro da carteira. Ainda insatisfeitos com a quantia roubada, os bandidos entraram na casa do agricultor e fizeram a mulher e a filha dele reféns. Morei aqui, ficava aqui toda a vida, ficava sozinha, veio a menina fazia faculdade, ele saía entregar as coisas, dia que eu não podia ir junto, eu ficava sozinha. E agora, como é que vai ser? A senhora vai continuar aqui? Eu não sei mais nada. Para o amigo do agricultor morto, tudo o que aconteceu é reflexo da falta de policiais nas ruas. Estamos totalmente inseguros, não temos segurança nenhuma na cidade, não temos segurança nenhuma. Segundo os moradores, não é de hoje que falta segurança na cidade. Este homem conta que o irmão dele foi assaltado há cerca de 2 meses. Desde então, ninguém teve notícias da vítima. A polícia não investiga, a gente está investigando e vem conversa com eles aqui. A gente que procura saber e vem falar para eles. Só que a gente não é polícia para fazer isso, a gente paga imposto a cidadão e a gente quer ver a justiça, a lei. Cadê a lei? A lei não está fazendo nada. O pessoal está revoltado lá, achando que as autoridades não estão cumprindo exatamente o papel. A Carla está lá com o Vanderlei, né, que é o genro da vítima. Eu queria passar essa questão para ele também. Ele também está sentindo, Carla. Vanderlei, o senhor está sentindo também que está faltando mais empenho dessas autoridades? Olha, falta de empenho eu não posso garantir diretamente, até porque assim que ocorreu, né, o incidente, levaram apenas poucos minutos para as unidades policiais chegarem no local. Então, nesse parâmetro, eles foram ágeis, né, eles foram rápidos. E por ser uma propriedade afastada da cidade também, então é relativo, né? Ainda que tivesse policiamento suficiente na cidade e na zona rural. Eu particularmente, eu não moro em Engenheiro Coelho e eu não saberia dizer se existe um módulo específico
da polícia, das autoridades que façam ronda nas propriedades, né? Eu acredito que não tenha, mas como eu disse, eu não moro lá, eu moro na cidade vizinha, mas policiamento sempre falta, né? Até porque esse não é um caso grave, mas os casos menos graves, até na própria cidade, sempre acontece também. Obrigada, Vanderlei. Cena. Ok, obrigado também a você, Carla, obrigado ao Vanderlei por ter, num momento tão difícil assim, atendido a nossa reportagem. Bom, nós temos outros assuntos aqui importantes a tratar. Garçom vai à polícia, confessa assassinato, mas sai da delegacia em liberdade e rindo da cara de todo mundo. Quem fez essa reportagem foi a Carla Ramil também. Traz aqui pra gente no telão, Marcão. Ney, aperta o play. O Idevan Moab Santana, de 20 anos, se entregou espontaneamente na delegacia do setor de homicídios e proteção à pessoa de Campinas. Ele confessou ter matado o metalúrgico Joaquim de Souza, de 33 anos, mas alegou legítima defesa. A arma utilizada na ação, este revólver calibre 38 com a numeração raspada, também foi entregue por ele à polícia. O crime aconteceu no último domingo, por volta das 10 horas da noite, no Jardim Campo Belo 2. A vítima foi atingida por 4 disparos, 2 na cabeça, 1 no peito e outro na perna. Joaquim não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O autor disse em depoimento que só atirou contra o metalúrgico porque ele teria ameaçado a ex-esposa de morte. Ao ouvirem uma discussão na casa, ele e o irmão foram tentar ajudar a mulher. Ele alegou que o Joaquim estava muito embriagado e foi ameaçar a família, a ex-família do Joaquim. Leia-se, o filho, a esposa, e ele é vizinho. Ele ouviu aquela briga, aquelas ameaças, e ele, assim como o irmão, foram até lá para tentar separar. Oportunidade em que o Joaquim, armado com uma faca, voltou-se contra o seu irmão e contra o próprio autor. Segundo o relato de Idevan, os disparos só ocorreram porque a vítima o agrediu com uma facada na perna e fez ameaças ao irmão. Razão pela qual, segundo ele, não lhe restou outra alternativa a não ser efetuar vários disparos contra a vítima para cessar aquela agressão injusta. O garçom vai ser indiciado por porte ilegal de arma e homicídio, mas como se entregou espontaneamente, não foi preso e vai responder pelo crime em liberdade. Bom, a gente pediu para o internauta, o telespectador da Band, entrar em contato conosco pelo Facebook. Muita gente realmente aqui acabou colocando a sua opinião sobre esse assunto. Tadeu Zago, por exemplo, disse o seguinte: este é o Brasil de sempre, o país da impunidade. Outros internautas aqui entraram em contato, como a Adaltina, diz que para não falar besteira, ela vai ficar quieta. Tem vários comentários aqui e, infelizmente, não vamos ter tempo de colocar todos. Mas o fato é que todo mundo fica indignado quando um assassino confessa um cidadão que reconheceu que cometeu um crime, acaba dando uma gargalhada em frente à câmera. A pessoa dá uma gargalhada, dá uma risada, simulou até uma dancinha, né, quando percebeu que a câmera estava focalizando ele, e acabou justamente debochando dos poderes constituídos e da população. É um problema. Olha a gargalhada que esse cidadão dá. Você pode acreditar? Se eu não estivesse vendo a imagem, eu não ia acreditar. Se alguém me falasse, um cara que foi lá confessar o crime na polícia, estava dando risada. Quer dizer, dá para imaginar isso? Não dá. Olha, o Brasil Urgente agora faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho, não saia daí.